Então vamos lá. Assunto de hoje: nervo ciático. É uma queixa muito comum. Praticamente todo mundo que tem alguma dor irradiada já acha que é ciático, ou até tem certeza que é ciático. E agora eu vou te explicar o que é esse nervo ciático, por que ele funciona, por que ele dói, se é que ele dói, como é a dor dele. Se você conhece alguém que tem esse problema, já marca essa pessoa aqui no Instagram, ou então compartilhe o link desse vídeo, dessa live com ela, para ela participar e tirar as dúvidas dela, tá bom? É assim que a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Eu faço minha parte, transmitindo o que eu tenho aprendido nessa vida de estudo, que tem até olheira assim, de ficar até mais tarde estudando. E você, vendo se te ajuda, e se te ajudar, se você achar que é conveniente, que pode ajudar outras pessoas, você manda para outras pessoas. Assim a gente faz essa corrente do bem. Beleza? Vamos lá. Nervo ciático. Acho que dá para todo mundo ver. Dá para todo mundo ver aqui. Primeiro, Alexandre, o que é o nervo ciático? O que é um nervo? Eu costumo comparar o nervo a um cabo de dados, tá? Não tem quando você vai passar alguma coisa do seu celular para o computador, quer passar uma música do computador para o celular, descarregar o celular, você conecta um cabo no celular e lá no computador, não é isso? O nervo é como se fosse esse cabo de dados. Ele pode transmitir mensagem, informação do celular para o computador e também do computador para o celular. É uma via de mão dupla, tá? Ele transmite informação. No corpo da gente, eu vou desenhar um corpo aqui lindo. Se você achar que tá feio, pode dizer que é o meu, tá? Que é o meu corpo, não é o seu, não. Vou desenhar um corpinho aqui, parece um fantasma, bichinho. Ó, a gente tem aqui no meio, dentro da cabeça, a gente tem o cérebro. Aqui tem a medula, que são os nervos que vêm do cérebro, que essa medula tá protegida, fica dentro da coluna. E esse cabo de dados, por exemplo, do nervo ciático, que ele vai até o pé, a gente já sabe disso. Ele vem até a coluna, da coluna ele se conecta com outro cabozinho que vem até o cérebro. Lembra que eu te falei que é como se fosse um cabo de dados? Então ele transmite informação do que a gente percebe da pele, do tato, do movimento para o cérebro, ou seja, do celular para o computador, e também do computador para o celular. Por isso é que a gente consegue movimentar o corpo, tá? Se eu estou abrindo e fechando a mão aqui, é porque meu cérebro está mandando a informação para minha mão abrir e fechar. E quem transmite essa informação é o nervo. Eu sei que aqui a sala está fria, eu sei que eu estou apertando minha mão, eu sei que se eu fizer isso aqui, forçar muito, meu dedo está doendo. Isso tudo, essas informações do celular, é transmitido até o meu cérebro pelo nervo também, tá certo? Então, essa é a função do nervo. O nervo é um cabo de dados. Agora vamos falar especificamente do nervo ciático. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui, uma obra de arte, tá? Dá até depois para tirar uma foto, botar num quadro, a pessoa se acha, né? Ó, aqui eu vou desenhar a pessoa da cintura para baixo. Tem aqui a coluna, aqui tem o sacro final da coluna, os dois ossos que formam a bacia, parece uma guitarra, né? Ou parece um elefante. Os dois ossos que formam a bacia, aqui tem o osso da coxa, de um lado do outro, joelho, tornozelo e pé. Desenho essa pessoa com o pé para fora porque eu sou um ótimo desenhista. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou fazer assim, vou desenhar como se fosse a pele da pessoa. Pé bonito. Ó, aqui. Aqui a gente está olhando alguém de trás, tá certo? Pronto, aqui dá para a gente entender melhor, talvez dê até para chegar mais perto para você conseguir visualizar. Perfeito. E o nervo ciático, ele sai da coluna lombar e do sacro, tá bom? Então tem L4, L5, S1 e S2 e S3. Desses pontos aqui, desses níveis da coluna, sai o nervo ciático. Ó. Eles vêm, passam por trás do bumbum, por trás da coxa, chega aqui no joelho, ele se divide em dois. Vem um pela parte de trás da perna e outro pela parte da frente da perna, tá? Pela lateral, circulando para frente.
e aqui ele sai, ele é um conjunto de nervos. Olha, eles vêm, todos esses aqui se juntam para formar o nervo ciático. Você vê que ele é um nervo grandão, dá para perceber aí? Dá, ótimo. Que ele é um nervo grande, ele sai lá da coluna e vai até a sola do pé. E lembra que eu te falei que é um cabo de dados? Então, tudo que o meu cérebro manda meu pé fazer, ele passa pelo nervo ciático, passa por outros nervos também, mas o ciático é o foco da gente hoje. Passa pelo nervo ciático e o pé mexe. Tudo que o meu pé sente, eu só tenho conhecimento disso porque o nervo informa o cérebro, tá bom? Quando a gente entende para que funciona, como é que funciona e para que serve, fica mais fácil a gente entender as fontes de problemas. A grande questão é que esse nervo, muitas vezes, ele funciona como se fosse uma mangueira de jardim. Em alguns pontos onde você vai, sei lá, aguar as plantas, vai lavar o carro, se a mangueira ela está torcida, ela está comprimida, dobrada, chega quase nada de água lá na ponta, não é isso que acontece? Então, o nervo também, nesse trajeto dele, tem alguns pontos que podem apertar, esmagar ou até irritar a mangueira, irritar o nervo. E aí que começa a acontecer os problemas. Toda vez que o nervo ele está irritado ou ele está comprimido, acontecem alguma dessas coisas. Primeiro, dor no trajeto do nervo. Deixa eu afastar para cá que o pessoal do Instagram não está vendo. Ó, dor no trajeto, né? Em todo esse caminho que ele cruza o corpo da gente. Pode acontecer formigamento. Formigamento, que é aquela sensação que tem um monte de formiguinha na pele da gente. Pode acontecer dormência, que você perde um pouquinho a sensibilidade daquela região, tá bom? Pode acontecer queimação. Lembra que eu falei do cabo de dados, da história que o pé, né, todo o nervo, ele informa as sensações da gente para o cérebro? Pois é, a sensação de temperatura também é transmitida pelo nervo. Então, se está com problema o nervo, o cérebro entende com a sensação de queimação. E o interessante é que você põe a mão no lugar e não está quente. Né? É doido isso. Muita gente não entende porque que ela sente a queimação, mas na verdade não está quente. Tá bom? É por conta disso. E além disso, ainda pode acontecer outra questão, que é a fraqueza ou a perda de força. Tá? Por quê? Porque o cérebro está mandando eu mexer o pé, mas o nervo está com problema, é um fiozinho que está com mau contato. Então, o pé não consegue se mexer da forma que era para se mexer, ele vai perdendo força. Então, tudo isso pode ser indício de um problema do nervo ciático. Aonde, Alexandre? Na coluna lombar, mais ou menos, mas no bumbum, atrás da coxa, na lateral da coxa, na panturrilha, na lateral do pé e até no pé, na parte de cima, mas principalmente na parte de baixo, na sola do pé. Qualquer um desses sintomas que aconteça nesse trajeto pode ser que seja algum problema, alguma compressão, alguma irritação do nervo ciático. Deixa eu te dizer aqui, você já sabe o que é o nervo, já sabe para que serve, já sabe para onde ele vai, de onde é que ele vem, para onde tu vai, para onde tu vem. E agora, eu quero te falar os possíveis pontos de irritação ou de compressão desse nervo. Onde é que está o problema? Geralmente, a gente só pensa na coluna, tá? Porque o nervo sai da coluna, sai do sacro. E realmente, a coluna é uma possível fonte de irritação. Vou colocar aqui coluna. Dá para todo mundo ver? Dá. Um outro ponto de irritação é o próprio sacro. Aqui, que é o outro pedaço da coluna, mas que já faz parte da pelve, da bacia, tá? Botar aqui sacro e botar pelve também. Pelve barra sacro. Esse é o segundo ponto. O terceiro também é muito famoso, que é um músculozinho que vem aqui do sacro para a coxa, que é chamado... Deixa eu botar aqui a setinha bonita. Piriforme. Músculo piriforme. Muita gente alonga o piriforme, muita gente faz massagem no piriforme, uma massagem que
Tem gente que usa o cotovelo para massagear o piriforme. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente vai falar sobre tratamento, tá certo? Um terceiro ponto que pode estar irritando esse nervo é aqui, ó, perto do joelho, na fíbula, que é esse ossinho da lateral da perna, o ossinho que fica do lado de fora da perna, tá certo? Bem nesse ponto onde o ciático, ele se divide em dois. Bem nessa passagenzinha, muitas vezes um desequilíbrio, alguma questão envolvendo o joelho pode comprimir o nervo ciático, tá bom? E o último ponto é no tornozelo. Em um lugar que muita gente desconhece e fica surpreso quando descobre que pode ter esse problema numa região que a gente chama de túnel do tarso. A gente conhece aquele problemazinho do túnel do carpo, né? A síndrome do túnel do carpo, mas quase ninguém conhece a síndrome do túnel do tarso. É exatamente essa irritação, essa compressão do nervo ciático aqui no tornozelo. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões que podem ser a fonte de problema, a fonte de irritação desse nervo. Doutor, meu esposo está com muita dor no nervo ciático, o médico mandou fazer fisioterapia mesmo com o nervo inflamado. O que você acha? Vou já responder, vou te falar de tratamento, tá? Inclusive uma coisa que muitos profissionais desatualizados fazem e que a gente não deve fazer nunca quando tiver pelo menos suspeita de problemas de acometimento do nervo ciático, tá? Infelizmente muita gente faz e termina piorando essa questão toda. Mas vamos lá, aqui eu falei das principais regiões que podem ser a fonte de problema, de irritação, de compressão do nervo ciático. Tem só essas, Alexandre? Não, tem várias. Você vê que o nervo ciático ele faz um caminho, tem uma viagem que ele faz lá saindo da coluna, da pelve até o pé. Então, de forma geral, qualquer ponto nessa passagem, nessa viagem, no caminho que esse nervo corre, pode ser uma fonte de problema, de irritação, de compressão desse nervo. Tá bom? Não é só a coluna. Eu queria poder passar toda a informação assim, ó, igual o nervo manda para minha mão, para o meu pé, eu queria poder passar para você assim, assim, cara, é isso. Observa teu corpo, tá bom? Falando em observar o corpo, guarda essa imagem aqui, tá bom? Saindo da coluna, da bacia, vindo por trás da coxa, por trás e pela lateral da perna, até o pé. Guarda essas informações aqui que eu vou apagar. Se quiser tirar um print da tela, parece aquele negócio de aluno preguiçoso, né? Às vezes eu estou dando aula ou algum curso, aí eu tenho o maior trabalho de escrever direitinho para a pessoa entender, para ela escrever também, para fixar melhor. Aí o cara vai lá e tira foto com o celular. Então vamos lá. Alexandre, o médico me falou que eu tenho um problema no ciático, eu conheço alguém que tem problema no ciático. Como é que eu faço para controlar a dor ou os outros sintomas do ciático? Alexandre, o que é que eu preciso fazer para controlar essa dor? A primeira coisa que muitos médicos, muitos fisioterapeutas, muitos educadores físicos fazem tem uma coisa que todo mundo pensa de imediato. Tem dor aí? Deixa eu fazer um alongamento. Você quer piorar os sintomas do nervo ciático? Dor, queimação, formigamento, dormência e falta de força? Alonga. Todo nervo que está comprimido, está irritado, ele não aceita ser alongado. É aquela pessoa, deixa eu botar bem aqui, ó, alongamento. E botar aqui gigante. Alongamento nunca. Nunca faça alongamento no nervo ciático, tá? Se você está suspeitando, você tem algum daqueles sintomas nesse trajeto nervo ciático, alguém chegar para você e disser que vai alongar, fazer um alongamentozinho, não deixe, tá? Pelo amor de Deus, não deixe, que isso pode piorar muito esses sintomas. Mas vamos lá. Quando o nervo ele está irritado, é como se você... É como aquela história da mangueira, que eu comparei com a mangueira. A mangueira está dobrada e não sai água do outro lado, tá? As informações que chegam do outro lado são pouquinhas, ou nem tem, ou para de vir água.
Quando você faz um alongamento, você, em vez de desenrolar a mangueira, de deixar de apertar a mangueira, você está enrolando mais e ainda está abrindo mais a torneira. Ou seja, você está piorando o problema. É simples assim, você está piorando o problema. Tá certo? Então, alongamento, nunca. A outra forma da gente controlar essa dor é você entender o teu corpo e saber onde é a fonte da irritação. Vou botar aqui da irritação, mas pode ser da compressão também. Tá? Saber a fonte da irritação. Lembra que eu te mostrei os 5 principais locais onde o nervo pode estar sendo irritado, sendo comprimido? Você tem que entender aonde é que está a fonte desse problema. Muitas vezes a gente só pensa na coluna e toma remédio para a coluna e faz alongamento que você não vai fazer mais para a coluna, que você faz fortalecimento para a coluna, não é? Você faz aqueles exercícios de botar mais força, botar mais carga, não é isso? E também não é ideal, pelo amor de Deus. Então você faz o tratamento só olhando assim, ó, olhando assim para a tua coluna. Olhando, não é nem assim no binóculo, no microscópio. Olhando assim para a tua coluna. E a gente sabe que a coluna não é o único ponto que pode ser o causador da irritação ou da compressão. Tem pelo menos 5 que eu te passei aqui que podem ser esse problema. E você tem que conseguir entender o teu corpo, saber perguntar para o teu corpo e saber como é que ele vai te dizer qual ponto está essa fonte de irritação. E eu vou já falar uma outra coisa aqui sobre essa fonte da irritação. Me lembra, tá? A equipe e você que está vendo. Quero falar também uma última coisa aqui ainda sobre tratamento, que é uma coisa que realmente ajuda, que é a suplementação com vitamina do complexo B, principalmente a B12. Alexandre, como é que ajuda essa questão da vitamina B12? O nervo ele tem uma capa que ajuda no funcionamento dele, que é uma cobertura de mielina. Você não precisa aprender esse nome, é porque eu sei que tem muito fisioterapeuta, muito médico profissional de saúde que assiste e quer saber o nome, tá? Tem essa capa, que é como se fosse um isolante do nervo que ajuda ele a funcionar bem. E a vitamina B, principalmente a vitamina B12, ela ajuda na formação dessa capa, tá bom? Mas eu te pergunto, você está com um cabo de dados que ele está descascado e ele está sendo torcido, a mangueirazinha, lembra da mangueira, que está torcida, não está passando água. Se você colocar uma fita isolante e não consertar a fonte do problema, vai ajudar em alguma coisa? Pode ajudar, mas é muito pouco, tá certo? O principal é aqui, ó, fonte da irritação. Outro print. Tchim. Vamos voltar para eu falar uma última coisa sobre a questão da fonte da irritação. Eu vou escrever novamente as 5 principais fontes de irritação do nervo ciático, fonte de problema, tá? Primeiro, a coluna. Segundo, o sacro, ou então a pelve. Você pode falar de um jeito ou de outro. Terceiro, terceiro é o piriforme, que ainda é na pelve. O quarto é a fíbula perto do joelho. Vou colocar aqui joelho. E o quinto e último é o tornozelo. Tornozelo, que é o túnel do tarso. Tá bom? Esses são 5 principais, os 5 mais comuns. 5 principais fontes de irritação do nervo. Aí você pensa assim, é fácil, eu vou fazer, são só 5, então dá para fazer de um por um. Não, porque tem um outro problema quando a gente fala de nervo, tá certo? Toda vez que o nervo tem uma fonte de problema, ele fica mais fácil ele desenvolver outras fontes de problema, tá bom? Então, isso é chamado de síndrome do duplo esmagamento, ou Double Crush Syndrome, que é o quê? Se você sente a queimação, a dor, a falta de força, a dormência, o formigamento,
No tornozelo, não quer dizer que o problema está no tornozelo. Se a mangueira está comprimida, está apertada, não está passando água, ela toda está com problema, tá certo? E além disso, se tem um ponto de irritação no tornozelo, é muito, mas muito provável que em pelo menos outro ponto desse trajeto aqui, talvez lá no piriforme, tenha um segundo ponto, a segunda fonte de irritação, tá certo? Para isso é que é preciso ou você procurar um profissional, um osteopata que tem essa visão mais ampla do teu corpo, por mais que você esteja com dor, com formigamento, com queimação no tornozelo, ele vai olhar para o teu corpo todo, ele não vai olhar só para o tornozelo, não vai botar choquinho só no tornozelo, não vai, ele não é um especialista em tornozelo e pé, ele vai ter essa visão do teu corpo para entender o que está acontecendo, procurar as fontes de informação, e que geralmente esses profissionais são profissionais especializados, que o plano de saúde não cobre, e é aquela complicação toda, porque do jeito que as coisas estão hoje, a gente não consegue, muita gente não tem condição de fazer uma avaliação e muito menos um tratamento com esses métodos, tá certo? E a segunda forma é você conhecer teu corpo, saber perguntar. O problema está aqui no tornozelo? O problema está aqui na fíbula, no joelho? O problema está aqui no piriforme? E saber entender o que o teu corpo diz. Você pergunta, está no piriforme? O corpo emite alguns sinais, fala de alguma forma que você entenda. Aqui no piriforme é um deles, eu tenho que fazer isso, tá bom? É você se conhecer a esse ponto. O ponto principal, que é qual é a causa disso, o que foi que causou isso. Enquanto a gente não entende qual é a causa, não sabe como driblar, evitar essa causa de problema, a gente só está varrendo o problema para debaixo do tapete. Então você vai fazer um tratamento que vai olhar para o teu tornozelo, vai fazer tentar diminuir a dor do tornozelo, você vai para um especialista em tornozelo e alivia, mas aquele alívio, na hora que para o tratamento, volta a dor. Eu acho que a maioria das pessoas já passou por isso. Principalmente quem tem dor crônica, quem tem um problema mais de 3 meses, pelo menos. Tem gente que fica anos nesse ciclo e não consegue sair dele. Que muitas vezes acha que o caso dele não tem mais jeito. Que fala, como alguém colocou aqui, eu esqueci o nome, peço perdão, que a coluna está toda estragada. Igual uma paciente ontem que estudou comigo, que demorou muito a vir aqui, ficou, não, o médico passou esse remédio, não, eu vou tomar esse remédio para ver se melhora, e ficou anos sentindo dor na coluna cervical, que já estava irradiando para os ombros, e aqui, ontem mesmo, ela saiu sem dor. Primeiro atendimento, ela já viu o resultado, que em anos ela nunca teve, gastando rios de dinheiro. Enquanto você não souber entender o teu corpo, para entender a fonte, no caso do ciático, a fonte de irritação, a fonte de compressão do nervo, ou seja, a fonte de problemas que está atrapalhando, que está interferindo no nervo ciático, você não vai conseguir ter uma resposta duradoura, tá certo? Eu costumo fazer fazer aquela comparação. Se você ficar na ponta do pé, daqui a pouquinho vai começar a doer. Vai adiantar você tomar remédio, colocar choquinho no pé e depois ficar na ponta do pé de novo? Você acha que resolve? Não, né? Então é exatamente isso. A lidoína, quando estou em repouso e começo a caminhar, eu sinto como se meu quadril tivesse travado. Aí sinto a dificuldade na passada. Lidoína, pronto. Olha só que legal. Vou botar até de outra cor, um verdinho aqui, ó. Uma sensação de travamento, quando você começa a andar, sensação de travamento no quadril, é um ponto que pode ser que o teu corpo está dizendo, lidoína, olha só, o meu quadril está com problema aqui. Dá uma olhada no piriforme, talvez seja ele que seja uma das fontes, ou a fonte de irritação de compressão no nervo. Enquanto você não olhar para o piriforme, não tentar melhorar, alongar não, repetir de novo. Enquanto você não melhorar isso aqui, vai sempre ficar esse problema, não importa qual medicação você tome, tá certo?
A Cláudia, se você suplementar a vitamina B12, não compre em cápsula. Compre B12 sublingual. Olha só, essa questão de suplementação alimentar, eu não trabalho com medicação, não trabalho com suplementação, mas assim, o que eu sei é que as fontes naturais de vitamina, de sais minerais, elas são melhores absorvidas pelo corpo. Qualquer medicação, cápsula, comprimido, ou outra forma, ela é uma ajuda, tá certo? É um complemento, é como diz, é um suplemento para o teu corpo. Se você puder fazer essa complementação alimentar com os alimentos mesmo, você pesquisa depois no Google quais são os alimentos que são ricos em vitamina do complexo B, principalmente a vitamina B12, e você incluir isso na tua dieta, o teu corpo vai assimilar melhor. Afinal, a gente está aqui há milênios. O nosso corpo trabalhando, sendo especializado em pegar, em absorver esses nutrientes da nossa fonte de alimentação. A live era para ter 30 minutos, já estamos com quase 40. Você é um excelente, doutor. Conheci você ontem e amei. Gratidão, Érica. Gratidão é minha, né? Todo comentáriozinho que eu recebo, a pessoa agradecendo, seja uma dica, uma informação que ajudou na dor dela, seja que ajudou alguém que ela ama, ou seja, também alguma informação que ajudou ela a entender o que ela tem, a lidar melhor com o corpo, gente, me deixa feliz demais, me deixa muito feliz. A minha vida inteira, uma coisa que me moveu, hoje eu entendo que me moveu, que foi essa vontade, essa satisfação em ajudar as pessoas. E através da internet, essas mensagens de agradecimento dão significado para o que eu faço, para essa missão que eu assumi aqui com vocês, de sempre tentar ajudar mais pessoas e ajudar da melhor forma possível online, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!